Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Para formar e pôr em ação, fisioterapeutas de excelência, hoje nós temos mais um tema. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista também. Você me encontra lá no Instagram, no @Sancler Bernardes, e juntos, você já sabe, você nos encontra aqui no podcast UTI Informa e Ação. Hoje, para mais um episódio super interessante, né, Débora? Mais uma vez, assuntos que a gente talvez deveria ter tido mais contato com isso ao longo da nossa formação, mas que a gente vai, no dia a dia, lidando com essas coisas, extremamente importante. O título do nosso episódio de hoje é Protocolo de Reabilitação na UTI. Quais são os primeiros passos? Então, eu acho que hoje, Débora, a gente podia, né, nessa conversa a respeito desse assunto, a gente podia pensar assim: vamos imaginar um cenário onde eu tenho uma UTI, onde eu tenho fisioterapeutas e que estejam implementados na UTI por 24 horas ou ao menos 18 horas, que obedeça a uma relação de 1:10 no máximo, de um profissional para cada 10 pacientes. E todo mundo muito disposto, engajado, estuda, escuta nosso podcast, escreve, curte o nosso canal, mas não há uma forma estruturada de se oferecer reabilitação para esses pacientes, não há um protocolo. O que vem à sua cabeça numa hora dessa? Se você tivesse que conversar com esse pessoal, quais são os primeiros passos para a gente pensar em implementar um protocolo? Antes, só deixa eu voltar numa fala sua que eu acho bacana, né? Que você falou, eu acho que a gente devia ter isso antes, né? De repente, enfim, na pós, né? Talvez, não sei se como graduação, mas como pós. Eu acho muito legal essa fala, sabe, Sancler? Porque a gente tem uma tendência a algumas coisas falar, não é minha competência, né? Eu sou fisioassistencial, né? Ou eu estou fazendo pós e vou pegar plantão ali, ou vou ser contratado a princípio como fisioassistencial, sei lá, nível júnior, enfim, né? Então eu não preciso saber disso, né? Quando na verdade, primeiro, né? Isso te abre muitos caminhos, né? Então se você, por exemplo, nesse cenário hipotético que você colocou, eu tenho uma equipe ali e eu vou sentar com todo mundo e falar, gente, vamos lá, a gente quer implementar, o que a gente vai fazer primeiro? Se tem alguém ali que tem um conhecimento sobre o assunto, né, do básico ali, eu vou falar, bom, vem comigo, né? Então isso te abre portas, né? A outra coisa que eu acho legal é que o raciocínio clínico, né, para a implementação, né, os passos que a gente segue, que a gente leva em consideração, esse raciocínio clínico é muito interessante, né? E ele vai servir para outras coisas também, né? Em termos de pensar passo a passo para fazer alguma coisa, para implementar, para começar, né? E a última que eu acho muito legal é pensar que quando a gente entende daquilo minimamente, né? A gente tende a participar mais, né, Sancler? Então, a gente ouve muito o pessoal falando, começaram, porque assim, vamos de novo para essa situação hipotética que você colocou. Com certeza vai ter gente nessa UTI que vai falar, por que tem que ver isso? Por que tem que fazer isso? Por que essa escala? Mais um trabalho, mais uma burocracia. Exato, né? E aí, quando você entende do processo, você tende a aderir mais ao processo, né? Então, você olha para aquilo e fala, é mais uma escala, mas tem a justificativa disso, faz sentido. Então, eu vou aderir, né? Não é a ideia hoje, né? Nesse episódio, a gente vai fazer outros, né? De falar como ter, né, essa adesão, né? De efetivamente como manter o programa ativo, funcionando, né? E até de como implementar lá na ponta final. A ideia é falar da ponta inicial, mas eu acho que tem essa questão, né? Por mais que você tá ouvindo a gente e vai falar, vou pular esse podcast porque eu não sou gestor, é um pensamento muito limitado, né? Porque você ter esse conhecimento é extremamente interessante, né? Só para comentar. Eu acho perfeita a sua colocação, Débora. Outro dia você falou sobre ter isso em cursos de pós-graduação, e eu tenho um prazer e uma honra
de ministrar há anos já um módulo sobre implementação e manutenção de um programa de reabilitação dentro da UTI. E aí, muitas vezes, os alunos me falam exatamente isso, mas eu não sou gestor, eu não sou a pessoa responsável por desenvolver um protocolo, eu não sou a pessoa da chefia, eu só sou o fisioterapeuta do final de semana, eu só sou o fisioterapeuta que pega plantão. Mas exatamente nesse cenário hipotético, talvez o que falte é que todo mundo tente uma forma estruturada. E aí, quando você não tem uma forma estruturada, a gente já discutiu um pouco sobre isso em alguns outros episódios, a falta de um protocolo é onde se instala o caos da recuperação funcional. É exatamente na falta de protocolo. É eu fazer uma coisa hoje e você fazer uma coisa à tarde no plantão, sem que a gente esteja pensando no mesmo fluxo, na mesma linha de cuidado, no mesmo plano terapêutico, você fala bastante sobre isso aqui. A gente precisa pensar nessa conexão. Então, pensar na estratégia é algo que deveria ser inerente ao profissional no seu atendimento. E aí, quando você conecta profissionais que tenham esses ideais, que tenham esse conhecimento, como você disse agora, é muito mais prático, é muito mais fácil de se implementar uma coisa dessas, né? Então, eu acho que vale sim, mesmo para quem não cria, né? Isso a falta de um protocolo gera um caos na reabilitação, eu diria que uma falta de entendimento de como esse protocolo é feito e implementado gera um caos na adesão. As pessoas não vão aderir, né? Perfeito. O terapeuta que está ali na ponta não vai aderir, porque ele não está entendendo por que ele tem que fazer duas, sei lá, estou dando um exemplo, né? 2 escalas ao invés de uma só, né? Ou por que ele primeiro tem que seguir esses passos, né? Então, é bem isso que você falou, né? E aí, agora, pensando... se eu vai na sua pergunta mesmo, eu acho que tem algumas coisas, né? Quando a gente, então, senta ali, o pessoal, a gente precisa estruturar, vamos começar ali a pensar num protocolo, né? Eu acho que algumas coisas são bem de início. A primeira coisa é caracterizar a sua população, né? Então, entender quem é o paciente que a gente atende. Né? Então, é um protocolo mais, né, que vai ser mais voltado para o paciente cirúrgico, um protocolo que vai ser mais voltado para um paciente clínico. Então, acho que a primeira coisa que eu pensaria, não sei se é a primeira, mas uma das coisas ali no começo que eu pensaria é quem é esse paciente, né? Quem que a gente atende, que demanda a gente tem. Já a gente estava discutindo isso, né? E a gente já discutiu aqui também. Às vezes, a gente estava discutindo isso dentro de uma questão de um protocolo de pesquisa, né? E é um dos principais pontos que você vai fazer uma pesquisa, né? Você tem que ver se aquilo é factível. Às vezes você vai criar um protocolo baseado em alguma coisa, ou com a demanda de algum equipamento, enfim, e você não tem aquele paciente, não é aquele paciente seu, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que tem que ser considerada, né? Sim, isso aí tem a ver com o que eu queria colocar, né, de meio que nessa parte mais inicial da nossa conversa, que é assim, a ideia que eu tenho e que eu visualizo muitas vezes é que serviços e profissionais, eles querem um protocolo. Protocolo que eu digo, o papelzinho do protocolo. E aí tem lá o que o paciente precisa fazer em qual momento, que não é o nosso objeto de discussão hoje aqui, o que consta nesse protocolo. Mas aí a pessoa acha que vai pegar um papel e que esse papel vai permitir que ela no outro dia chegue na UTI dela e fale, pronto, a partir de agora eu vou seguir isso aqui e eu vou ter bons resultados. A gente discutiu já aqui diversos protocolos, e você tem um protocolo que você usou no seu doutorado. Se eu pegar o protocolo que você usou no seu doutorado e eu sair aplicando nos pacientes da minha UTI, não necessariamente eu vou ter o mesmo resultado que você. Então, o protocolo, ele não é uma coisa que você pega de fora e você coloca dentro do serviço. O caminho é exatamente isso que você falou. É o contrário, os primeiros passos são como é o seu serviço, quem é o seu paciente e quais são as necessidades do seu serviço. Eu só posso oferecer alguma coisa se eu pensar nisso. Então, eu vou fazer um protocolo que eu vou pensar na eletroestimulação, numa prancha ortostática e numa cicloergometria passiva, né? E elétrica. Certo. E qual é o perfil de paciente? São pacientes que chegam, eu tenho baixa taxa de ventilação mecânica, eles ficam com baixa rotatividade. São pacientes que não vão se beneficiar desses 3 recursos. Não vão, porque, como a gente falou, se for cirúrgico, a rotatividade é alta, ele vai embora rápido, a perda funcional é muito pequena. Então, esse diagnóstico é muito legal. Quem é o seu cliente e o que é que ele precisa? Porque aí você vai moldar as características do seu produto, que é um protocolo de reabilitação, em cima disso. Então, a primeira coisa é um diagnóstico. E esse diagnóstico ele pode ser feito por tipo de paciente, grupo de doença, impacto funcional que a sua UTI apresenta. Antes de começar o protocolo, como são
os caminhos, as trilhas, né, as trajetórias funcionais, como a gente discutiu aqui? Quais são os grupos de recuperação que a sua UTI apresenta? Como é o perfil do fisioterapeuta que atende na sua UTI, para que você possa, então, pensar no serviço? Você tem ele para atender fazer 2 escalas? Você tem tempo para isso? Você não tem? Então, esse diagnóstico é um dos grandes passos, é conhecer. Você não traz algo de fora e replica no seu serviço. Você pega o seu serviço, pega o de fora, adapta para que o seu serviço possa, sim, receber um bom atendimento, né? E dentro disso... diga. Não, eu ia falar que é meio que como um diagnóstico situacional ali, né? Eu estava falando, lembrando que outro dia eu estava levando o Arthur para a escola e aí ele falou, mamãe, já reparou o tanto de placa que tem aqui, falando de aquelas placas mostrando que tem deficiente visual, né, no caminho, não sei se vocês já viram. O quanto de semáforo que tem perto da nossa, ao redor aqui da nossa casa, com barulho, né? Não tem tanto semáforo em outros lugares que faz aquele apito e tal, várias coisas, né? E aí eu falei, é verdade. Aí por quê? Aí eu falei, por quê? Aí eu lembrei que aqui na minha região, ela é muito forte por escolas de pessoas com deficiência visual, né? Então, assim, gritante. Ela é adaptada para isso, né, a região. A região, ela é diferente das outras em termos, né, dessa estrutura, né? Obviamente que todas deveriam ser e tal, mas eu quero dizer assim, né, eles reconheceram que existe essa demanda muito grande aqui porque eles vão para a escola e tudo mais. Então, acho que é um pouco disso, assim, né? Isso que você falou, é entender, né? Que paciente que eu tenho? Se eu tenho um paciente cirúrgico, que normalmente é uma cirurgia abdominal, extensa, mas que vai embora rápido, para que eu vou ter um cicloergômetro, um automédico, por exemplo, que é um encaixe no leito, que às vezes é desconfortável para esses pacientes, que não vai dar tempo dele manter aquela terapia para ter um benefício, não faz sentido, né? Além de ser bem caro, né? Ainda tem isso, né? Como é que você vai começar? Não necessariamente você precisa começar investindo muito dinheiro em qualquer coisa, você tem que saber onde investir, né? E dentro desse diagnóstico, Débora, aí entra um negócio muito bacana que a literatura científica fala muito sobre isso. Nesse diagnóstico, uma das coisas mais importantes a se buscar é quais são as barreiras do seu serviço. O que é que no seu serviço, naquele momento, na estrutura que você tem, com a equipe que você tem, no perfil de pacientes que você tem, o que é que dificulta um processo de mobilização e reabilitação? Vamos para o lado oposto do paciente cirúrgico que a gente está falando. Eu tenho uma UTI com pacientes muito graves que necessitam de sedação muito profunda durante muito tempo. Isso é uma barreira. Eu tenho uma UTI onde o número de profissionais é escasso. Eu tenho uma barreira. Eu tenho uma UTI onde há uma cultura do imobilismo. A cultura é de que o imobilismo favorece a recuperação e a mobilidade não. Então, identificar as barreiras é um passo importante para que você possa, posteriormente, depois de identificar as barreiras, você pensar nas estratégias que vão ser implementadas para quebrar as barreiras. E eu não estou nem falando do protocolo em si, né? E aí vão envolver várias coisas, né? Isso tudo pré-protocolo. Os primeiros passos é treinar a equipe, é reestruturar fisicamente a unidade, é mudar as camas de lugar, é comprar equipamentos. Você tem uma UTI, por exemplo, que tem muito paciente que é acamado de longos períodos, é treinar mais, é contratar mais gente. Então, conhecer essas barreiras é algo que na literatura é muito evidente que tem que estar nos primeiros passos da implementação de um programa de reabilitação. E aí, essa reflexão é difícil, né? Eu queria que todo mundo que estivesse ouvindo a gente, e aí a gente pode discutir sobre isso aqui, como é a sua realidade? Quais são as barreiras? Você consegue claramente identificar as barreiras? Eu acho que, assim, de tudo que eu já passei, conversei, eu acho que esse é um ponto crucial, assim, vou te falar bem a verdade, Sinclair. Eu acho que, quando a gente falou, né, então, de fazer esse diagnóstico da situação, então, quem é o paciente, eu acho que aí não se peca tanto, sabe? Porque é difícil, assim, você ver algum lugar que tem, por exemplo, uma UTI neurológica só, né, e que usa estratégias, que usa ferramentas de paciente cirúrgico, né? Até porque se ela é super neurológica, o pessoal tem o conhecimento daquilo. Então, eu acho que não se peca tanto nesse ponto, assim.
Mas se tem uma parte que eu acho que se peca demais é nessa questão das barreiras. E eu acho que é um ponto crucial, assim, de falta de funcionar o protocolo. Sabe aquela coisa de tipo, eu tenho um protocolo, coloquei, instalei o protocolo lá, implementei um protocolo na minha UTI, mas não funciona, as pessoas não fazem, não vai para frente. Volta um pouco, é isso que você falou. Alguma Volta coisa antes. está travando, né? Como é que isso foi jogado ali, né, sem antes fazer esses passos que a gente está comentando hoje? E aí um deles eu acho que é essa questão da barreira, né? Vou dar um exemplo muito simplista, mas que aconteceu por esses dias. A gente tinha um paciente que tinha 3 drenos, dois de um lado e um de outro. E aí a gente estava evoluindo super bem com ele, e a gente achou que já dava para ele tomar banho de chuveiro. E aí ele foi tomar banho de chuveiro, voltou. Aí no outro dia foi passado isso, aí ele tá tomando banho de chuveiro. E aí uma pessoa da equipe falou, como assim? Paciente com dreno, tomando banho de chuveiro, a água vai entrar, vai molhar o dreno e vai infectar, e não sei o quê, e blá blá blá. E aí eu falei, é isso, né? Você coloca ali, você coloca um protocolo onde, então a partir desse nível, com isso, o paciente pode tomar banho no chuveiro, mas se você tem uma equipe que não está treinada para isso, por exemplo, que não sabe que esse é o fluxo, né? Que acha que dreno é uma barreira e que não entende, né, por desconhecimento, né? Então, assim, você encontra uma barreira ali, que é o dreno, que não é barreira, mas as pessoas acham que é barreira, né? E aí você não consegue rodar aquilo, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante, entender quais são as principais barreiras. Então, é isso que você falou, é olhar o que é feito hoje, quando a gente ainda não tem um protocolo, a gente ainda não tem um programa. A gente tem dificuldade para levar para o banho de chuveiro. A gente tem dificuldade para fazer ortostatismo. Deambular, a gente esse tem tipo de dificuldade para paciente. deambular. Tá, ok. Entendemos qual é a situação do nosso UTI. Agora vamos entender por que isso acontece, né? É basicamente por aí que a gente vai identificar as barreiras. Por que isso está acontecendo? Né? Então, as barreiras são falta de conhecimento, está acontecendo isso. E aí a gente, é o que você falou, a gente vai trabalhar isso previamente ou em algum momento andando de forma paralela, né? Mas a implementação do protocolo não dá para implementar sem, às vezes a barreira nem vai ser superada, né, Sancler? É isso que você falou. Às vezes a barreira estrutural, por exemplo, não dá para falar, vamos fazer uma reforma na minha UTI porque do jeito que está, não dá. Mas eu reconheço, eu sei que esse é um problema, e aí eu vou entender que, de repente, aquela fase específica do protocolo não vai dar, ou aquele equipamento não vai caber, ou eu vou ter que achar um outro jeito de chegar onde eu gostaria no protocolo do paciente e vou passar para todo mundo, para ninguém ficar esbarrando naquela barreira, por exemplo. Né? Então, eu acho que essa coisa das barreiras é um passo assim, essencial e crítico, eu diria, pré-implementação de protocolos. Uma sugestão que eu daria, e eu já fiz uma vez isso, e é muito interessante, lista tudo. Lista tudo que a equipe julgar que é barreira e ou contraindicação. Não é o momento de colocar se é ou não é. É simplesmente listar. Depois, identificar as reais contraindicações disso, porque elas vão fazer parte, inclusive, do protocolo. Né? Contraindicação tem que entrar no protocolo, nos critérios de segurança. O que não for contraindicação é barreira. Aí você começa a separar quais são as barreiras possíveis de se ajustarem ou as barreiras que não são possíveis e as estratégias em cima disso. Então, é bem o negócio de colocar uma lista mesmo e sair, que nem você falou, a gente não caminha com o paciente de ventilação mecânica aqui para não perder o tubo. Essa é barreira ou contraindicação? É barreira, não é uma contraindicação. Está aqui a evidência de que é seguro fazer isso com esse paciente. Aí você tem que montar um plano de ação para essa barreira. Como é que eu vou transpor essa barreira? Como é que eu vou deixar de ter essa barreira? Eu vou capacitar a equipe, eu vou pegar um andador, eu vou comprar calçado para os meus pacientes, eu vou estipular que no meu protocolo, olha como a gente está criando o protocolo ainda, eu vou estipular no meu protocolo que todas as vezes que um paciente em ventilação mecânica for deambular, ele não vai assistido só pelo fisioterapeuta. Ele vai por 2 profissionais no mínimo. Então, você consegue identificar as barreiras e traçar um plano de ação para cada uma delas para que você possa acabar com essas barreiras. E aí, eu acho que... Diga. Não, eu só ia comentar que a gente tem muito na literatura, né, descrito quais são as barreiras
na reabilitação dos pacientes na UTI, mas eu acho que vale, de novo, uma coisa individualizada para a sua UTI. Então, não adianta só pegar lá no artigo a tabela 2 do artigo X, que descreve as barreiras, pegar aquilo e sair tentando, né, arrumar ou pensar naquilo você, gestor, de forma individualizada, né, ou a pessoa que vai construir. Eu acho que aquilo pode ser um guia, né? De repente, abre para todo mundo falar, aí de repente coloca isso como sugestões, mas deixa aberto e entender quais são as principais dentro do seu contexto. Né? Porque às vezes é isso, às vezes, dentro do meu contexto, as principais são a vontade da equipe, né? Você vai ver que a equipe está interessada nos benefícios, né? Mas a equipe está desmotivada, por exemplo, né? Enfim. É só para falar que eu acho que não dá para fazer um copia e cola, sabe, da literatura. Eu acho que ela serve como norteador, né? Mas eu acho que é importante entender o que a sua equipe enxerga, o que a sua equipe pensa, né? Perfeito. E aí você vai criar e vai implementar um protocolo que é factível para a sua realidade. Se não for assim, não vai, né? Às vezes eu já vi o pessoal assim, protocolo, qual é a contraindicação? Paciente em ECMO. Eu falo, vocês recebem paciente em ECMO? Vocês colocam ECMO aqui? Não, a gente não coloca. Então, assim, o protocolo já começou olhando para um grupo de pacientes que você nunca vai receber, né? Então, colocar ele factível com a sua unidade. E alguém pode falar assim, né, Sampaio? Mas eu tenho que cobrir tudo, né? Que era o que eu estava falando, mas isso está descrito na literatura, eu tenho que cobrir. Mas veja, já é tão difícil as pessoas lerem, né, documento institucional, as pessoas olharem... Tem que ser objetivo. Calma. Se você ficar lá enchendo de coisa que não faz sentido para as pessoas, elas vão desistir de ler, elas vão desistir de prestar atenção. Né? Então, de novo, por isso que eu falei, né, seu exemplo da ECMO foi ótimo. Olha para a sua realidade em relação às barreiras também, né? De repente você tem gente que super sabe que aquilo dá para fazer, que já fez e que agora não faz mais. De andar com o paciente entubado, por exemplo. Porque fala, cansei, Débora, porque eu vou sozinha. Toda vez eu tenho que ir sozinha. Eu sei que tem que fazer, eu sei como faz, mas eu não faço mais porque eu vou sozinha. E aí, de repente, a barreira não é o conhecimento, não é como fazer. A barreira é isso que você falou, colocar lá no protocolo que vão ser sempre 2 pessoas, é institucional, isso tem que ter alguém e a pessoa tem que ir com você, né? Então, acho que é bem por aí mesmo. Isso cai num outro exemplo que eu queria usar sobre barreiras, nesse assunto que você está falando, que é aquela coisa que a gente já discutiu aqui diversas vezes, né? Teve um episódio, se eu não me engano, era chamar o físio, né? Que a gente falou sobre isso, quando chamar o fisioterapeuta e etc., e quando chamar os outros profissionais também? Eu lembro perfeitamente que você falou muito sobre isso. Não é só sobre chamar o físio, é você também entender qual é o seu papel dentro da UTI com os outros. Então, como é que eu vou ter um programa que eu vou depender de, por exemplo, do técnico de enfermagem me ajudar a levantar um paciente se eu não sentei com o técnico na elaboração e no planejamento da implementação desse programa? Como é que eu vou ter isso dele? Como é que eu vou ter o direito de chegar para o técnico e falar, olha, agora eu queria caminhar com o paciente do leito 3, você pode me ajudar? Se ele não sabe que ele está dentro do protocolo, que ele faz parte, se ele não sabe nem o porquê que esse paciente... Você entende que é difícil? Aí o técnico vai dar um banho e vai falar assim, vem cá, fisioterapeuta, eu preciso que você me ajude segurando o paciente. O fisioterapeuta vai falar, não. Sim, se ele não sabe, se nunca foi atribuído a ele, não é função dele. Então, a mesma coisa serve para os dois lados. Então, a gente precisa pensar que o protocolo sempre tem que ser trabalhado para todos. E aí vem um outro ponto que eu queria colocar, que a literatura é muito clara, os principais autores, né, a respeito de implementação de protocolo, eles falam muito sobre isso, é que antes de qualquer protocolo, tem um trabalho, já citei ele aqui outras vezes, muito legal, que é o protocolo... Quando o Morris foi implementar o protocolo lá no Wake Forest, quando o Needham foi implementar no Johns Hopkins, quando a Heidi Engel foi implementar na Califórnia, todos eles relataram uma mesma estratégia, que antes de começar você precisa de uma equipe, e essa equipe é multiprofissional. Então você precisa juntar diferentes profissionais para preparar o seu protocolo. Não adianta fazer um protocolo da fisioterapia. Se você tiver um protocolo da fisioterapia de reabilitação e esse protocolo nunca foi sentado e conversado e programado e preparado com a equipe médica, equipe de enfermagem, equipe de nutrição, sinto lhe informar, joga fora. Não vai dar certo. Você vai ter um monte de fisioterapeuta brigando com a equipe sem conseguir alcançar um bom caminho.
A gente precisa pensar que todos estão envolvidos. Agora sim, sou um defensor ferrenho de que o fisioterapeuta é o profissional que tem que coordenar isso. A gente já falou isso também várias vezes aqui, né? O fisioterapeuta é o profissional líder desse processo de reabilitação. Mas para escrever e para programar, para identificar as barreiras, para treinar a equipe e tudo mais, tem que ser todo mundo. Né? Não sei o que você já viu a respeito disso aí. Não, eu estou pensando aqui, né, ainda mais agora nessa época que a gente está com definições mais claras, né, de reabilitação, mobilização, enfim, não tem como dissociar, né? Você não reabilita um paciente para ele ficar na cama, né? Você reabilita para ele ir para chuveiro, por exemplo, né? E aí entra a parte de mobilização, de mobilidade do paciente, que tem outra equipe envolvida, né? Então não tem jeito, né? A gente não está falando aqui só de um... e acho que talvez seja importante isso, né? Não tem muito a ver com o nosso tema, mas a gente não está falando aqui de plano terapêutico da fisioterapia, que é quando eu coloco, são 3 séries de 15, vou trabalhar para percepção. Especificidade, né? Isso é nosso. Isso você não tem que ir lá, de repente, né, pedir benção para o médico, você não tem que perguntar o que o técnico de enfermagem acha de eu pôr esse paciente em pé para trabalhar de fazer de peso. 1 quilo ou meio quilo, né? Ou pôr em pé para trabalhar descarga de peso. Não, isso é nosso. Né? Então, se a gente pensar no plano fisioterapêutico, né, terapêutico da fisioterapia, ok, ninguém precisa participar especificamente. Agora, quando a gente fala num plano num programa, num protocolo de reabilitação envolve funcionalidade, por exemplo. E funcionalidade envolve contextualizar as atividades que a gente está então. E aí já não entra mais só no nosso círculo, né? Entra no círculo da nutrição, entra no círculo da enfermagem, enfim. Então, entra no médico, porque uma barreira que a gente pode encontrar, você citou, é a sedação, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai pôr no seu protocolo que o paciente que está entubado tem que fazer exercício ativo. E aí ele está sempre sedado. Como é que você vai conseguir? Né? Então, isso passa por outros profissionais, sem dúvida nenhuma. Então, isso precisa ser conversado mesmo. Mas também concordo que a gente que lidera. Eu também acho. E isso não é só eu e você que achamos, não, né, Débora? Isso, inclusive, está descrito na literatura, que a intervenção é uma intervenção liderada e coordenada pela fisioterapia. Mas não quer dizer que os outros não participem. Assim como a gente participa de um monte de outras atividades. A gente participa da ventilação mecânica, a gente participa do manejo da sedação, a gente participa na prevenção de úlcera de pressão, você só não é responsável por esses processos. E uma coisa legal é que eu já vi isso em alguns trabalhos e tem alguns serviços que eles implementam uma pessoa do administrativo na equipe de planejamento para poder justificar via custos, via financeira, o serviço. Ou seja, quanto que eu vou onerar para criar e implementar meu protocolo, tipo, quanto que eu vou gastar? Eu preciso de um profissional a mais? Eu preciso de equipamento? Eu preciso de mais tempo de atendimento? O que eu preciso? Quanto isso custa? O que eu vou comprar e tal? E quanto isso me traz de retorno? Então, isso tem que ser feito no programa, na elaboração do programa. E aí, a gente pode fazer um episódio depois, que nem você falou, são várias etapas, né, da implementação de um protocolo. A gente está falando do inicial, e isso pode ser usado depois lá no final, para a efetividade do protocolo. Então, ter alguém fazendo isso também, esse levantamento, é muito interessante, do que vai ser gasto, o que é necessário. E não vamos ser... Eu acho que... Eu não sei qual a palavra que eu posso usar aqui. Hipócrita, não. Ingênuos a ponto de dizer que a gente não tem gasto, porque já tem um fisioterapeuta lá dentro, etc. Porque tem gasto, você vai mudar a dinâmica de atendimento e tal. E aí... Existem ferramentas, né, Débora, específicas sobre essas coisas que a gente está falando. A gente está falando aqui, você vê a barreira, você identifica, você faz o diagnóstico, aí você treina, monta um time. Existem estratégias. E tem uma estratégia, não sei se você já viu, que é a estratégia dos 4 Es, ou 4 Es, né? Em São Paulo vocês falam muito E, né? E aqui a gente fala muito E. Os 4 Es ou 4 Es, porque vem do inglês, um deles em português não é o E, que é, em primeiro lugar, engajar, que é isso que a gente está falando, envolver todo mundo da equipe. A segunda etapa seria educar, é treinar. Todo mundo tem que ser ampla e exaustivamente treinado antes da implementação efetiva do protocolo.
Isso tem que acontecer com todo mundo. Depois é executar, e por último é avaliar, porque vem do inglês evaluate. Então, esses dois são etapas finais, né? Você executa e avalia o protocolo, mas as duas primeiras, que é engajar e educar, tem a ver com o que a gente está falando. E aí a gente tem que pensar em formas de se treinar uma equipe para quando você vai implementar o protocolo ainda. Você citou aí mais cedo, eu vou usar escala. Tudo bem, você vai usar o quê? Uma escala de função? Você vai usar Bartel? Você vai usar CPAC? Você vai usar FSS? Você vai usar IMS? Você vai usar MRC para avaliar força? Você vai usar dinamometria, é algo tão simples, mas você vai usar dinamometria de pressão palmar? Todo mundo tem que ser treinado. O seu paciente no nível 5, ele vai ficar em pé e vai deambular? Todo mundo tem que ser treinado. O técnico tem que treinar junto do fisioterapeuta como deambular com um paciente com fraqueza. O nutricionista tem que treinar como prescrever dieta para uma pessoa que está fazendo exercício de uma intensidade moderada. Tem que ser feito isso. Tem que ter estratégias de educação. E essas estratégias não podem vir só posteriormente. Inclusive, elas dependem de ser prévias para que você possa dosar isso. O que é que você precisa mudar no seu processo de educação. Sabe o que eu estava pensando aqui? Eu não sei se, porque me veio rápido na cabeça, não sei se vai ser um exemplo tão bom, mas para mim, a princípio, me soa assim, como o jogo do futebol, sabe? Você não, vai começar um campeonato. Quando que a gente reúne a equipe? No primeiro jogo, sabe? Não é assim que funciona, né? Você tem um campeonato para jogar, sei lá, o campeonato do Brasil, sei lá, brasileiro, sei lá como chama. Brasileirão. Desculpa, brasileirão. Aí tá, você vai começar em fevereiro, 2 de fevereiro. Não é aí que você chama os profissionais de férias, volta dia 2, a gente se encontra lá às 7 horas no jogo, vocês vão conhecer o técnico e vão entrar para jogar. Não, sabe? Você vem antes, você discute os aspectos táticos, né? Então, a gente é mais forte, não deu para contratar. Eu ia zoar o Flamengo, mas acho que não consigo, porque eu tenho essas informações futebolísticas para isso. Mas assim, não deu para contratar reforço para o ataque, então a gente ainda é mais forte na defesa. Então, qual é o esquema tático que a gente vai usar para aquilo que a gente é forte, como que a gente vai se protegendo que a gente é fraco. E aí chega o preparador físico, vamos preparar o pessoal, porque se o esquema tático é X, vai ter que correr mais, então precisa estar com o cardio melhor. Né? E aí você organiza isso, né? E se prepara antes do jogo. E aí, para mim, é a mesma coisa. Você vai implementar um programa, e aí lá no seu programa tá... Vou dar um chute aqui só para... Mas lá no seu programa tá que, sei lá, que o paciente assim pode ficar sentado e ir para o banheiro com a enfermagem. Mas ainda é um paciente que não é... Tá, vou dar um exemplo. Que é um paciente com... parcialmente dependente para a transferência do ortostatismo, né? Então, que precisa, sei lá, de 50% de auxílio ainda para o ortostatismo, esse paciente está liberado para ir para a cadeira de banho e o chuveiro com a enfermagem, né? Tá bom. Só que se ele é 50% independente, ele é 50% independente. Então, a enfermagem sabe como transferir do sentado para o em pé um paciente com 50% de independência. Se ela não sabe, morreu ali seu protocolo. E aí, de novo, não adianta, é o que você falou, eu tenho que treinar antes. Porque se eu chego e falo, tá aqui, valendo, faça, ela vai para falar, eu não sei como fazer. Eu não sei, e aí, depois, nunca fiz. E depois rola aquilo que a gente fala, qual é a adesão do protocolo na sua UTI? Uns 30%. Lógico, o buraco tá ali. Né? As pessoas tinham que ser treinadas antes do valendo. Né? Então, não sei se o exemplo foi tão bom, mas foi o que me veio assim na cabeça nesse sentido, né, Sampaio? O treinamento ele tem que vir antes mesmo de começar a funcionar. Né? Tem que ser, foi perfeito o exemplo. Você tem que estar preparado para o que você vai fazer. E aí, eu falei sobre ferramentas, isso inclusive é uma outra ferramenta de implementação de protocolos, que é o PDCA, que é Plan, Do, Check, Act. O planejamento é a primeira etapa. Não tem como você pensar no protocolo. A gente não está discutindo nesse episódio aqui como é que eu vou escrever o protocolo em si. O que eu vou colocar, qual nível e tal.
mas eu preciso pensar num planejamento adequado para tudo isso que a gente vem falando, para o seu paciente, para a sua equipe, para as estratégias que você vai precisar. E dentro do planejamento, já na parte do D, que é o fazer, é o do, você tem o planejamento, a preparação e a execução, mas a execução ela tem que ter esse treinamento e essa habilitação prévia de todos. Ela tem que ter. É assim que funciona em todos os serviços. Tem um trabalho bacana, eu sempre cito ele, que foi da implementação desses hospitais, e aí eles citaram que, assim, como é que eles fizeram depois do planejamento, da identificação da UTI, do time, como é que eles treinaram essas equipes? Eles fizeram cursos e capacitações teórico-práticas presenciais, eles estabeleceram informes contínuos. Hoje em dia a gente tem o WhatsApp para isso, né? Mas a gente pode trabalhar com newsletter no e-mail, compartilhamento de material, com cartazes educativos, né? Com infográficos dentro da UTI. O que eu, Sancler, não recomendaria? Pegar um monte de artigo e mandar para as pessoas não leem, elas não têm o hábito de ler, então tem que ser algo mais objetivo. Elas levaram pacientes, olha que bacana, isso é uma estratégia bem relatada e estimulada pela literatura. Você levar pacientes que ficaram na UTI para que eles contem sobre a experiência, porque isso talvez tenha um poder de sensibilizar um pouco melhor os profissionais a entender aonde pode se melhorar, qual é o impacto de uma internação que não seja adequada à reabilitação, ou qual é o impacto de uma internação que seja, e aí você consegue fazer esse processo de engajar, exatamente o oposto do que você acabou de citar. Eu não sei, eu nunca vi isso, eu não vou fazer. Eu não fui treinado para isso? Não. Você foi treinado, você foi educado, você foi conscientizado, e aí todos passam a participar. Então, eu acho que esse processo do planejamento é chave, e você tem que garantir o engajamento dos profissionais. A gente não está discutindo hoje o engajamento do paciente. Você tem que garantir o engajamento dos profissionais. É um desafio. Se você for hoje na sua UTI, falo isso para você e para todo mundo, né? E você conversar com um profissional de cada categoria, eles têm consciência do programa de reabilitação? Eles sabem efetivamente quais são os objetivos no programa de reabilitação da unidade, se existe um protocolo, como ele funciona, e qual é o papel deles dentro do programa, né? Eu acho que quando a gente começa a responder sim para essas perguntas, talvez a sua fase dos primeiros passos da implementação tenha sido contemplada de maneira adequada. Está sendo vencida. Né? Eu acho que assim a gente tem a certeza de que a gente está conseguindo isso. Eu acho que é bem isso, assim. Então, eu acho que a ideia hoje era falar um pouco sobre esse começo, né? Então, assim, conheça a sua UTI, né? Conheça os pacientes. Porque, assim, o próximo passo aí seria agora desenhar, né? Não sei se você quer colocar mais alguma coisa, mas seria desenhar esse programa, né? Para depois implementar. E aí é isso, para você desenhar e para você implementar, você vai acabar esbarrando nisso. Bom, eu estou desenhando para quem? É cirúrgico? É neurológico? É ortopédico? Né? Quantos funcionários eu tenho? Né? Então, dá para pôr para sair com entubado? Tem que ser 2 pessoas ou não dá para pôr? Dá para pôr 3, né? A gente fala de saídas terapêuticas, dá para pôr que para sair da UTI tem que ir em 3? Não, vai ter que ser em 2. Então dá para ser? Não vai estar no programa? Não vai estar, né? E aí tudo isso vai facilitar esse desenho, né? E aí depois, toda essa parte que a gente falou, né, de educação, de engajamento, ela vai abrir a porta ali da implementação, né? Eu acho que é exatamente esse resumo, essa linha de planejamento que a gente tem, Débora. Eu acho que, inclusive, a gente tem muito material interessante a respeito do assunto, né? A gente pode ir compartilhando com o pessoal, e para que as pessoas que estão pensando na implementação de um protocolo, elas entendam isso, que um passo atrás no planejamento é um passo 2, 3, 4, 5, 10 passos à frente de uma maneira muito eficaz, quando o protocolo for realmente implementado. Então, quem tiver com o protocolo em mãos, pensando em implementar, se você não tem a possibilidade de fazer tudo isso, entenda que esse protocolo não vai ter sucesso, volte atrás para que você garanta efetivamente esse planejamento de treinamento, execução, engajamento, conhecimento, diagnóstico e tudo isso que a gente falou aqui. Então, eu acho que é isso que resume o objetivo desse episódio, e eu acho que ele abre portas para a gente fazer outros episódios dando continuidade nesse processo, né, Débora? Sobre o desenho, a gente já falou muito sobre
progressão, sobre etapas, né, sobre protocolo, mas eu acho que dentro da estratégia de implementação isso é muito importante, né? E aí, Débora, diga lá. Não, só para complementar, né, que você estava falando, e acho que se você já tem um programa e não está rolando, né, a adesão é baixa, Importante eu também. acho que volta nesse pensamento que a gente fez também para entender se os furos não estão aí, né? E aí, ok, já está lá, já está rolando, volta e tenta ver como é que dá para melhorar nesses aspectos que a gente comentou, que às vezes, né, de repente, né, Santander, não fui eu que implementei, eu cheguei depois, enfim, né, qualquer coisa desse tipo, a gente aqui não chora o leite derramado, aqui a gente procura como recolher, né? Então, vamos lá, não foi você que implementou, não foram feitas essas etapas, a adesão está baixa. Importante saber essas etapas para tentar entender onde, de repente, foi o furo e o que está acontecendo, né? E eu só queria terminar, depois eu passo para você, se você quiser falar ali, mas eu só queria terminar que eu comecei falando, né, dessa coisa de, se você não é gestor, termina o episódio mesmo assim, né, vamos abrir a nossa cabeça, porque é informação importante para todo mundo. Queria terminar também com essa ênfase de que, olha que interessante, né, quando o tema hoje era, né, qual que é os passos iniciais para implementar um programa. E assim, a gente falou pouco de fisioterapia, né? De como escolher a carga do paciente, de como escolher o parâmetro do ventilador. Né? A gente falou muito mais de como eu vou comunicar isso para a equipe. A gente não falou como, mas assim, a gente falou, eu vou precisar comunicar, vou precisar treinar, vou precisar de ferramentas que me mostrem se o passo a passo está sendo feito, né? Vou precisar entender qual é a demanda da equipe. Então, assim, são outras habilidades que a gente tem batido aqui na tecla também, que são essenciais, né? E aí é isso. Eu vejo muito como o futuro da nossa profissão, né? Da gente conseguindo se extravasar, digamos assim, para essas outras habilidades. Eu sou fisioterapeuta, mas sim, eu conheço uma ferramenta de gestão, talvez não tão profundo, tão bem quanto alguém que fez administração, sei lá o quê, né? Mas eu conheço as ferramentas de gestão, eu consigo usá-las na minha prática clínica, né? Eu conheço ferramentas para identificar quais são as falhas no processo, né? E isso é muito interessante, né? E acho que isso ajuda a gente a não colocar a nossa profissão dentro de um quadradinho, né? Perfeito, perfeito. Muito bom, Débora. Ótima ligação com o começo, né, para quem não é gestor também, e também uma ótima observação sobre, mas eu já tenho um protocolo, só que o protocolo não é bom. Então, esse episódio também discute sobre isso. Se você tem um protocolo, se você tem um programa que não está sendo efetivo, que não tem trazido bons resultados e que não tem mostrado um bom engajamento e uma boa participação de todos, essa é uma excelente oportunidade, sim. E mais uma vez, habilidades que vão fora do óbvio, vão além fora da caixa, além do óbvio, mostrando exatamente a importância do qual é o profissional do futuro. O fisioterapeuta da UTI do futuro, ele não é um fisioterapeuta de braços cruzados, esperando somente que outras pessoas façam ou digam o que ele precisa fazer. Ele tem que ter proatividade, até porque esse é nosso papel. Então, oferecer reabilitação é o nosso papel principal. Então, se eu, profissional da UTI, eu não batalhar para oferecer uma reabilitação de qualidade, talvez ninguém faça por mim. E aí a gente vai viver num mundo onde é um ciclo da reclamação e do nada acontece, reclamação e nada acontece. Então, muito bem colocado, Débora. Eu fiquei pensando se a gente tinha alguma dica, né, para dar a respeito do assunto. E eu não sei, todos os filmes que envolvem habilidades esportivas me vêm nesse momento pensando em treinamento, de que você precisa estar preparado antes de você fazer alguma coisa. Então, eu vou recomendar aqui que as pessoas assistam Rocky Balboa, tá bom? Um clássico, eu adoro esse filme, e mostra as cenas clássicas do Rocky treinando, de que, como você disse, do futebol, não é simplesmente ele entrar no ringue por ser o Rocky e sair lutando. Ele tem que se preparar. E as pessoas estão sempre se preparando. Nem ele consegue. E aí ele tem que se preparar também. Então, é assim, se você não se preparar,
é como se o sistema fosse moldado para continuar na inércia, né? Obedecendo a lei da física. Então você precisa se preparar, porque o protocolo é uma mudança no fluxo das coisas. É uma mudança para melhor, se for feito de uma maneira adequada. Então, assista Rock Balboa ou qualquer outro filme que envolva o empenho de uma pessoa em treinar para estar pronta para alguma coisa. E é isso que precisamos fazer. Precisamos estar prontos para, então, implementar um protocolo de reabilitação. Tá? Eu tenho uma sugestão, está super em alta, né? Não sei se você foi. A gente tem crianças, às vezes é mais difícil de ir para o cinema e acompanhar na atualidade, assim, né? A gente fica meio para trás para assistir. Bem difícil. Mas um filme que está aí super em alta, né? Que é o Oppenheimer, né? Minha sugestão é que assistam. É um filme de 3 horas. Mas é sensacional, assim, e é bem isso, né, a história do criador da bomba atômica, né, e o filme mostra todo esse processo, assim, de juntar as pessoas certas, né, ele sai caçando, assim, esse eu preciso para isso, cada um cada um, e aí ele junta todo mundo num lugar específico, vamos pensar, né, e aí é isso, ele vai pensando, né, quais são as dificuldades que a gente vai encontrar, tanto que chegou na hora que ele fala, será que eu devia fazer isso mesmo? Né? É muito interessante o filme, porque se eu fizer isso, a possibilidade de destruição em massa da humanidade, e aí ele repensa, né? Então, acho que é um filme muito legal quando a gente fala isso, né? A respeito disso, de criações, de estratégia, desse trabalho, né? Então, fica aí super atual no cinema, fica aí uma sugestão para assistirem, vale a pena. Muito bom, muito bom. Bom, obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado a todos que nos acompanham sempre. A gente pede que vocês se inscrevam no canal do YouTube e compartilhem esse episódio e os outros com seus colegas, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar produzindo conteúdo fora do óbvio, sempre pensando em formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas UTIs. Débora, muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio. A gente se vê semana que vem. Obrigada, pessoal.